Vai lá, com a palavra, Léo. O que você acha que pode cair aí para a PGF? Esse tema 300 da TNU tem cara de que vai cair. Aliás, vai cair. Vai cair. Ele nem fala assim. Por quê? Porque tem um tema quente. A gente está falando de qualidade segurada, início de cômputo do período de graça. O período de graça é um tema que sempre dá controvérsia e transitou em julgado em 13 de dezembro de 22, pouco antes saiu do edital. Então, é um tema para cair assim, redondinho. Tá? Qual foi a controvérsia nesse caso? Nesse caso, é o seguinte, é um empregado que está em gozo de benefício por incapacidade parcial, auxílio doença. Aí o INSS deu alta. Aí ele voltou para a empresa, bateu na empresa, o empregador mandou ele fazer o exame pericial médico deles lá, para voltar, né? Não é o admissional, mas é aquele exame para você retornar, e o médico do trabalho falou que ele estava incapacitado. E aí esse empregado fica sem salário e sem benefício, fica nesse meio termo. O vínculo dele está aberto, mas ele não recebe nem salário nem contribuição. Então, o que a discussão aqui? Qual que é o termo inicial do período de graça? Se é quando cessou o benefício ou quando o vínculo empregatício foi encerrado. Então, ele ficou de março a outubro sem receber salário, em outubro foi rescindido o vínculo empregatício. O termo inicial é em março ou é em outubro? É isso que foi julgado pela TNU, né? Então, o que ele fez? A TNU diz? Olha, é assim, se ele não retornou para o trabalho, ele continua mantendo a qualidade segurada de graça, como se tivesse um gozo de benefício. O termo inicial daquele 1 ano, né, 12 meses, só vai iniciar quando da rescisão contratual. Então, ali eu vou começar a computar o prazo dos 12 meses, que podem ser prorrogados até 36 meses, a depender do caso concreto da situação desse segurado. Então, é um tema quentíssimo para cair. Maravilha, maravilha. Porque foi julgado já. Fica fresquinho, fresquinho para cair. Sensacional. E olha só, pessoal, para quem está no básico, né, o professor Léo já explicou um pouco aí, mas período de graça é esse período que mesmo após, né, ele não estar contribuindo, né, ou não ter ali o vínculo, ele mantém a qualidade segurado, ok? Para fins de benefícios previdenciários. E uma coisa importante aqui, eu vou falar uma coisa que vai ajudar o pessoal a chutar, uma técnica de chute aqui, caso não lembre exatamente, cai uma questão complexa e você não sabe, você está aprendendo agora Seguridade Social, a prova está aí. Geralmente, aí o Léo é melhor do que eu em Previdenciário, Seguridade Social, mas geralmente a jurisprudência tende a proteger o segurado. É claro, se eu estou ali, né, na posição de julgador, pô, por que não proteger, não é mesmo? Por que não? Então, eles pensam assim, nós, procuradores, defendemos a legalidade, o que está na lei. Já os julgadores tendem a proteger mais. E esse posicionamento aí, para pensar, o que eles estão fazendo aí? Protegendo o segurado. Então, só vai, olha só, João, vou dar um caso concreto, João está ali trabalhando, beleza. Aí o João foi, e isso é um caso, não é caso de acidente, né? Ou é acidente? Não, ele teve um... Previdenciário. Previdenciário. Teve uma doença incapacitante. Teve uma doença incapacitante. Aí agora, o caso diz assim, ó, mesmo após, aí cessou o benefício, ele se recuperou, não é isso, Léo? Recuperou. Tá. Para o INSS se recuperou. Para o INSS ele se recuperou, isso acontece bastante na praia. É difícil, mas acontece com frequência, né? Não deveria, mas acontece com frequência. Pois é, aí para o INSS ele se recuperou, mas ele não volta para o trabalho, o João está lá na casa dele. Ele se apresenta para voltar no trabalho. Pronto. E o empregador, ele é obrigado a submetê-lo a um novo exame médico pericial. Como se ele estivesse fazendo admissional. Pronto. E o médico do trabalho contratado pela empresa diz, não, ele não pode voltar para o trabalho, ele não pode trabalhar numa linha de produção. Não pode nem para o outro lado. Pronto. Então, nessa situação confusa, vocês entenderam que ele está de um lado para o outro, ele mantém a qualidade segurada e a pergunta é, quando que é o termo inicial do período de graça?
Quando começa a contar o período de graça, que em regra é 12 meses, pode ser estendido em 24, 36, de acordo com a lei. O período de graça, o Daniel está falando, né, é muito interessante. Eu costumo falar que a qualidade de segurado é justamente, você mantém a qualidade de segurado, enquanto o segurado mantém a qualidade de segurado, ele mantém ativa a relação jurídico-previdenciária. Boa. Então, ele pode ser titular de benefício, né? Então, ele vai ter os direitos da proteção previdenciária contra incapacidade, contra óbito, contra invalidez, né? Então, ele tem essa proteção. A lei fala que para você manter a qualidade de segurado, é exigido um comportamento ativo do segurado. Então, se o cara é empregado, ele tem que exercer o trabalho para o empregador, mediante subordinação, habitualidade, com remuneração. Então, ele tem que fazer isso. Não é ele, empregado, recolher a contribuição, porque isso é o ônus do empregador. Mas ele tem que fazer o comportamento ativo. Nesse caso, ele não está agindo como empregado. Então, ele teria ainda a qualidade de segurado ou entraria no período de graça dos 12 meses? Né? Como é que funciona? Então, para o ATM1 é como se ele tivesse em gozo de benefício. Ele mantém a qualidade de segurado enquanto não retornar para a empresa, a empregado ele vai estar exercendo atividade como empregado, ou até a rescisão do contrato. Então, rescindir o contrato inicia a contagem dos 12 meses. Tema quentíssimo que pode estar na sua prova na PGF. Excelente.